Você está estressado hoje? Você está ansioso? Você sente que o teu dia parece que ele é um caos e que você não consegue mais ter controle dele e fica, consequentemente, cada vez mais ansioso com isso? Então fica comigo nesse vídeo até o final porque eu quero te ensinar, quero te trazer um caminho para que você possa lidar melhor com a ansiedade e o estresse no teu dia a dia. Eu me chamo Marcos, sou psicólogo e nesse canal eu te ajudo a ser uma pessoa mais madura, desenvolver a tua personalidade, ganhar mais confiança em si mesmo e, naturalmente, ser uma pessoa segura e ser uma pessoa melhor. Então vamos lá, minha gente. Primeiro que a gente precisa compreender é que nós vivemos em um contexto, em um mundo repleto de informações, repleto de atividades e que faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte do nosso dia o dia ser naturalmente corrido em vista da quantidade de atividades que nós temos. Quando a gente, por exemplo, nós temos poucas atividades no dia, a gente se sente meio que entediado, a gente se sente meio que, poxa, será que não está faltando alguma coisa? Por quê? Porque o contexto que nós vivemos, um contexto repleto de atividades, independente se você mora num ambiente mais urbano, né? Se você tem uma vida mais agitada, se você tem até uma vida mais tranquila. Mas a vida mais tranquila de hoje, quando comparada à vida mais tranquila de séculos atrás, nem se compara, é uma vida completamente mais agitada. Então é natural que nós passemos por esses momentos de tensão. Por quê? Porque o estresse, ele é essa tensão. A ansiedade, ela é um sintoma, uma consequência dessa tensão que nós vivemos. Então, quando nós estamos rodeados por informações mais do que o normal, né? Mais do que o que nós costumávamos receber. Aí você tem hoje, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, aqui ao lado tem uma série de outros vídeos sugerindo novas informações. Então, a gente vive dentro desse cenário, né? Então, preciso ficar cada vez mais consciente primeiro do contexto. E que nem sempre querer viver uma vida mais leve é possível. Eu vou chegar e vou dizer, por exemplo, para uma mãe, né, ter um filho recém-nascido, dizer, olha, viva uma vida mais leve, faça o que você quiser. Claro que não. Claro que não. Isso não é nem saudável, isso não é nem responsável. Por quê? Porque não é real. A própria mãe, ela sabe da quantidade de atribuições que ela tem, de responsabilidades que ela tem. E aí, muitas vezes a gente fica querendo impor uma vida mais leve para essa mãe que já tem uma série de responsabilidades, ela não vai conseguir viver essa vida mais leve e vai ser necessariamente mais angustiante. Por outro lado, eu vou chegar para um chefe de uma empresa e vou dizer, olha, viva mais leve, fique cada vez mais tranquilo. Se ele não pode ter essa vida mais leve que muitas vezes é pregada, então, cara, vai até ser um fator de angústia. Vai ser um fator de angústia esse desejo por ter uma vida mais leve. O que, na verdade, nós precisamos entender e nós precisamos viver é uma vida mais atenta. Quando eu sou mais atento, eu fico atento às responsabilidades do meu dia a dia. Eu fico atento às minhas decisões do dia a dia. E eu percebo de maneira muito clara a quantidade de coisas que eu decidi para aquele dia cabem no dia? Não, não cabem. Se não cabem no dia, muito provavelmente aquele dia vai ficar cheio. E ficando cheio, algo não vai sair bem. Algo vai sair da proporção. E aqui é o que eu preciso compreender cada vez mais. Eu quero que você entenda. Até pegar essa almofada que está aqui do meu lado. Veja bem, quando eu te mostro essa almofada, você concorda comigo que ela tem tamanho? Bem, até o fato de você ver, né, como eu estou segurando essa almofada, você consegue compreender a dimensão dessa almofada. Você consegue compreender, poxa, ela deve ser uma almofada que, se eu pedir para você mexer aqui na sua mão, né, você meça aí na sua, onde você está assistindo esse vídeo, qual o tamanho da almofada? Né? Faz assim, mais ou menos. Você vai fazer naturalmente o tamanho da almofada, que provavelmente vai se aproximar com o tamanho da almofada que eu estou segurando aqui. Então, por que você está fazendo isso? Porque você está tendo um senso de proporção. A imagem está chegando até você e você está tendo um senso de proporção. Você está compreendendo o tamanho da almofada. Para que você possa entender o que é a ansiedade, é fundamental que você entenda isso. A ansiedade é quando eu perco o senso de proporção das coisas. Veja só, vou explicar mais uma vez. Estou segurando essa almofada, certo? Você sabe que ela tem um tamanho. Você sabe que ela tem um peso. Se eu jogasse ela para você agora, chegasse e jogasse assim, ó, vai lá, segura. Você saberia que, tipo, se você estivesse aqui na minha frente, você ia ter uma maneira de aparar essa almofada. Por quê? Porque ela chega aos teus olhos, a imagem dela chega com um senso de proporção,
com uma percepção de peso para a forma como eu estou segurando ela. E você vai adotar uma posição para segurar a almofada de acordo com a informação que você recebeu. Certo? Maravilha. Agora, se você acha que essa almofada é mais pesada do que o que ela é, presta bem atenção. Se você acha que essa almofada é mais pesada do que o que ela é, você perdeu o senso de proporção dela, do tamanho dela, do peso dela, das atribuições dela, muito provavelmente, se eu te jogar essa almofada, você vai tentar apará-la de uma maneira que, como se fosse para você suportar algo muito mais pesado. Você vai fazer uma base nos pés mais firme para poder segurar essa almofada. Como se fosse assim, joga, pode jogar que eu seguro aqui, que eu aparo. Tá, mas eu estou jogando uma almofada. Tá, mas pode jogar porque eu acho que ela é muito pesada. Se você compreender bem essa metáfora, você vai entender que assim funciona a ansiedade. A vida nos apresenta uma série de situações. Compromissos que nós temos no dia a dia, as nossas responsabilidades, etc. A ansiedade ela acontece quando eu perco o senso de proporção das coisas. Quando eu acho que as coisas elas são maiores do que o que elas realmente são. E eu fico ansioso. É natural que eu fique ansioso. Por quê? Porque eu fico inseguro diante daquela situação. Eu fico inseguro. E eu passar o dia ansioso, é natural que o dia seja completamente estressante. Então, qual é a solução? A solução é eu entender novamente qual é o tamanho das coisas. Tem problemas no nosso dia que às vezes a gente acha, cara, esse problema ele é gigantesco. E quando eu vou ver ele com mais calma, com mais tranquilidade, eu percebo que não. Ele é um problema grande, mas ele não é tão grande quanto eu imaginava ser. Isso é fundamental. Se eu quero aprender a lidar com a ansiedade, com o estresse do dia a dia, eu preciso aprender de novo o senso de proporção das coisas. Eu preciso entender novamente qual é a proporção das coisas. Então, por exemplo, você tem um dia lá, cheio, certo? Cheio de responsabilidades, cheio de coisas para fazer. O que é essencial para que o seu dia, por mais que ele seja cheio de coisas para fazer, ele seja menos estressante e você lide com essas situações com menos ansiedade? Basta uma coisa muito simples. Antes de começar o dia, pega um caderninho e anota as tarefas. E à medida que você vai anotando as tarefas, você vai tendo atenção ao tamanho das tarefas. Tenho que lavar a louça. Eu tenho que ir para uma reunião de negócios. Eu preciso, por exemplo, no meu caso que sou psicólogo, eu preciso atender tais e tais clientes. Se você demorar 15 minutos para descrever as ações do teu dia, tá um tempo ideal, você descreveu e você foi ficando atento a cada uma das situações que você foi viver. O que é que naturalmente já aconteceu ali? Você já decidiu antecipadamente quais vão ser as suas ações no dia. Você não vai precisar mais ficar indeciso sobre o que fazer. Por quê? Porque a lista está dizendo o que você tem que fazer naquele dia. E foi você que colocou as tarefas ali naquela lista. Primeira coisa. Segunda coisa, quando eu escrevi as tarefas na lista, eu fiquei atento ao tamanho delas. Poxa, essa reunião é uma reunião difícil. Tudo certo, é uma reunião difícil. Vou passar por ela. Lavar a louça é uma tarefa mais simples. Almoçar, de acordo com a dieta, é mais simples. Eu começo a entender novamente a proporção das coisas. E entendendo a proporção das coisas, naturalmente, menos ansiedade eu irei sentir. Por quê? Porque as coisas elas agora se apresentam para mim de acordo com a realidade como elas verdadeiramente são. E não com aquilo que a minha imaginação está projetando. Se você fizer esse exercício de fazer um checklist das suas tarefas, todo dia de manhã cedinho, ali, 15 minutos. Marco, mas eu estou perdendo tempo. Acredite, você está ganhando tempo. Você vai conseguir, primeiro, reeleger suas prioridades. Entender que vão ter tarefas naquele dia que não vão dar tempo, que você vai precisar readequá-las. Maravilha. Até você compreender o real senso de proporção de cada uma delas e rever o que é que você coloca no seu checklist. Segunda coisa, você vai conseguir ali compreender qual a proporção de cada uma das coisas. E você vai ter mais atenção a cada uma delas. O teu dia pode até ser cheio, mas com certeza você faz um checklist e vai deixando com que ele te guie ao longo do dia, naturalmente o teu dia vai ser menos estressante e menos ansioso. Você pode ter as tensões naturais do dia a dia, mas aquelas provocadas pela perda do senso de proporção, elas não mais irão ocorrer. Maravilha? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos juntos. Espero que ele te ajude de fato a ser mais seguro, a ser mais confiante, a controlar, a colocar a ansiedade no lugar certo e, naturalmente,
ser uma pessoa melhor. Um grande dia para você, vamos juntos, até a próxima.